Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Palavra com Rose Gomes. Eu não sei se você percebeu, o canal mudou de nome, tá? Antigamente era Feminina Gospel e eu fiquei com esse nome durante algum tempo. E como eu tô com alguns projetos, vocês perceberam aqui que nesse canal eu falo um pouquinho de vida sentimental, falo um pouquinho da palavra de Deus. E aí eu comecei a ver que estava meio conturbado, né? Eu precisava desmistificar isso. Então Deus me deu uma direção. Então eu estou com outro projeto para estar falando da vida sentimental. Nesse canal estarei falando a palavra de Deus. Assim que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, eu venho dividir com vocês, tá bom? Então ele passa a ser, a partir de agora, Palavra com Rose Gomes, tá? Estarei trazendo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E hoje eu quero falar com você que também já tem passado por esse processo. Teve uns dias aí, nós temos às vezes aquele alto, aquele baixo, não é assim? E eu tenho muitas promessas que Deus fez na minha vida e tenho certeza que você também tem promessa que o Senhor fez. E muitas vezes nós olhamos para a promessa que Deus fez e a situação que estamos vivendo hoje, pensamos como que essas promessas irão se cumprir. Será que irá se cumprir? Será que foi Deus que falou? Porque às vezes Deus fala para nós algo, né? E nós pensamos, poxa, isso vai acontecer e passa anos e aquilo não acontece. Por que que não acontece? Tem vários fatores, tá? Mas um deles, às vezes, é o Senhor permitindo essa situação, porque Ele está nos moldando. Ele está nos preparando para receber a bênção. E tem pessoas que chegam naquele ponto que Deus quer mais rápido, e outras têm que ter um processo mais longo. É o meu caso. Durante alguns anos eu tenho sido moldada pelo Senhor. Devido a não ter sabedoria, a ter ido por outras direções, a ter uma mania que eu tenho, que eu sou muito ansiosa, de ir na frente, de querer fazer, né? E aí Deus às vezes te deixa fazer aquilo que você está querendo fazer. Por quê? Porque não estamos dando ouvido a Ele. Ele fala, minha filha, faça desse jeito, vá por essa direção. Só que nós olhamos a direção que Deus está dando, é muito longo, vai demorar muito. E se eu for por aqui, Deus? Olha, Deus, eu sei que o Senhor está ocupado, tem muitas pessoas aí pedindo bênçãos para o Senhor, eu vou te dar uma forcinha, eu vou fazer desse jeito. E aí o que acontece? Quebramos a cara, né? Como o povo ali de Israel, era para ficar 40 dias para chegar na terra prometida, a qual Deus fez aquela promessa. Mas o que eles fizeram? Começaram a rodar ali, ó, em círculo e fazendo coisas que não agradavam a Deus, indo por caminhos que Deus não tinha mandado eles irem, e ficou 40 anos para chegar na terra prometida. E detalhe, não foi todos que alcançaram essa bênção. E ainda tem isso, tá? Deus faz a promessa, a palavra é bem clara. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai acontecer. E alguns se apegam a isso, dizendo, então se ele prometeu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, a direção que eu tomar, que vai acontecer. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida, você tem que estar no centro da vontade dele. E como que eu faço isso? Eu tenho que procurar ter intimidade com o Pai. Eu tenho que buscar nele qual que é a vontade dele para minha vida. E como eu vou saber disso? Quando eu me aproximo dele. Que a palavra diz? Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Eu me achego a Deus, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, começo a buscá-lo, começo a falar, Deus, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Que a sua vontade prevaleça na minha vida. Então Deus vê que você tem esse coração, que você quer a direção dele na sua vida e através do bom Consolador Espírito Santo ele começa a te guiar. Você tem que ter um ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes você está indo para um determinado lugar e ele te diz, não é aí, vai para esse lado. Não faça dessa forma. Pare de fazer isso. E eu preciso ter um ouvido sensível para poder ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós somos ansiosos, né? Eu tenho essa situação também da ansiedade, ansiosa, quer fazer as coisas, e Deus está falando com você, você não está ouvindo. E eu, às vezes Deus está te falando, olha, vai para essa direção, você olha a direção e fala, não tem como, né? Porque os caminhos do Senhor é diferente dos nossos. Ele trabalha de uma forma que muitas vezes, quando você olha com seus olhos carnais, você não consegue entender. Se você é aquela pessoa que entrega a vida nas mãos do Senhor e quer viver a vontade do Pai, confia, porque você vai viver a promessa. Porque a palavra diz o quê? Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então nós precisamos confiar nele. Esses dias eu tive que, várias vezes acontece isso, mas Senhor, estou cansado, né? Eu tenho feito assim, tenho ido por um lado, por outro, e eu não consigo alcançar aquilo que eu desejo. Me ajuda. Eu me rendo aos teus pés. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Foi isso que eu fiz, sabe? E aí você começa a ver, eu estava lendo aqui, vendo Sara. Deus fez uma grande promessa a Abraão e a Sara. E falou para Sara que daria filho a ela.
Mas ela está ali esperando, aguardando essa bênção, essa promessa, e não acontece. E ela tá ali vendo o tempo passar, os anos passando, ela ficando velha. E sabe o que ela faz? Ela vai, passa na frente de Deus. Ela diz pro marido dela, se deita com Agar, a minha serva, para que possa se cumprir a promessa do Senhor. E engraçado, né? Quantos de nós não fazemos isso também? Nós lemos isso e pensamos, por que Sara não esperou? Deus não tinha prometido? Por quê? Porque Sara tá vendo o tempo passar, a idade chegando, a velhice chegando, e a promessa não se cumpre. Deus falou que haveria de dar filho a ela, mas o tempo está passando e ela está ficando velha. E Sara começa a pensar o quê? Deus está atrasado. Deus não chegou até agora. Quando que Deus vai me dar um filho? Eu estou ficando velha. O que eu posso fazer para ajudar a Deus? Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso e quebrei a cara, gente. Quando nós vamos na frente de Deus, nós quebramos a cara. Quando nós vamos na frente de Deus, a decepção vem. Quando nós vamos na frente de Deus, buscamos para nós problemas que vamos passar que não precisaríamos passar. Foi o que aconteceu com Sara. Então Sara fala para Abraão, deita-se com Agar. Agar tem o filho, Ismael. E lá na frente você vai começar a ver Sara brigando com Agar, ficando chateada, ficando com raiva, com ciúmes, com inveja, porque ela tinha filho de Abraão e ela não tinha o seu filho. Mas lá na frente chega o momento certo, o dia certo de Deus abençoar. Está aqui na palavra, Gênesis 16, onde Sara fala para Abraão se deitar com Agar. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Saraí a Abraão. Nesse momento ela chamava Saraí, tá? Disse Saraí a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então foi isso que ela fez. Tá demorando, Deus prometeu, não tá acontecendo, estou ficando velha. Então qual o meio de eu fazer com que essa promessa se cumpra? Como eu posso ajudar a Deus, né? Foi isso que ela fez. Então eu vou ajudar a Deus a cumprir a promessa dele na minha vida. E pedir que o marido dela se deitasse com Agar. E ali ela teve filho. E isso daqui lhe causou depois problemas futuros. Tanto para Abraão como para Sara. Olha só como nós temos que tomar cuidado. Então quando Deus te faz uma promessa, confia nele. Quando Deus te faz uma promessa, procura saber qual que é a vontade dele. E ande nos caminhos que o Senhor vai colocar para ti. Através do bom Consolador Espírito Santo. E não pense estar demorando. Porque eu também já tenho... Esses dias mesmo eu falei para Deus, eu estou com 51 anos. Deus me fez promessas quando eu tinha 18 anos, 20 anos, 25 anos. E por que está demorando, Rose? Porque muitas vezes eu fiz como Saraí. Eu saí da direção, eu quis ajudar a Deus e quebrei a cara. Se naquela época, quando Deus falou, tenho isso para ti, vou fazer dessa forma, e eu falasse, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que se cumpra a sua promessa na minha vida. O que eu devo fazer? Qual a direção que eu devo tomar? Espírito Santo, me guia para que eu esteja no centro da vontade de Deus. Hoje já estaria te contando as promessas grandes que Deus fez na minha vida, que eu estaria vivendo, né? Algumas delas se cumpriram, porque Deus é muito bom, Ele cuida de nós. Mas tem promessa, tem algo que eu peço ao Senhor há muitos anos que ainda não se cumpriu. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz como Saraí. Muitas vezes eu coloquei uma Agar ali para poder gerar minha bênção, para poder me ajudar, para poder ajudar a Deus. E quebrei a cara. E passei as consequências dessa ação. Então tome cuidado com isso. Quando Deus te faz uma promessa, confia nele e procura saber qual que é a vontade dele para a sua vida. E anda no centro da vontade de Deus, que essas promessas vão se cumprir. Ao invés de você ficar 40 anos nesse deserto, vai ser só 40 dias. Entende? Então, por que demora de se cumprir as promessas nas nossas vidas? Por nossa culpa. Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Porque nós queremos ajudar a Deus. E quebramos a cara. Então, você vai ver lá na frente, quando Deus faz aí, né, essa promessa novamente, está aqui, ó, Gênesis 18, que diz assim, versículo 9. Então lhe perguntaram, isso daí são os anjos perguntando a Abraão. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei
ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Observa só que Sara riu, né? Porque Sara já não acreditava mais. Tanto não acreditava que passou na frente de Deus e fez com que o marido dela se deitasse com Agar e tivesse um filho. Pois ela não acreditava mais que aquela promessa pudesse se cumprir. Por quê? Por causa da idade. Por quê? Porque nós achamos que Deus trabalha conforme a nossa vida, a nossa natureza, o que está diante dos nossos olhos, o que está acesso às nossas mãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Ele não chega atrasado, ele chega no momento certo. Às vezes parece que está demorando. Já estou velha para ter filho. Assim dizia Sara. Impossível. Já tinha cessado ali os costumes, né? A regra da mulher, que a mulher tem que ter para poder gerar o filho, ela já não tinha mais. Ou seja, tudo mostrava ali que era sim impossível de Sara gerar um filho. Sara já era velha, seu marido já era velho. Sara teve filho com 90 anos. Observa só. Já com os costumes da mulher cessado. Impossível gerar um filho. E também o marido, que o marido também já era velho, né? Mas para nosso Deus não existe impossível. Quando ele promete algo, foi ele que falou, vai se cumprir. Então para de ficar tentando ajudar Deus, para de ficar pensando como Deus vai fazer isso, porque não é conforme o que nós vemos. O nosso Deus vai muito além daquilo que nós pensamos, não é assim que a palavra fala? Deus nos dá aquilo que é muito além, muito maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Porque nós, perto do nosso Deus, somos limitados. A nossa mente não consegue alcançar a grandeza que esse Deus tem, o Deus ao qual nós servimos. Então, confie em Deus. Ele fez uma promessa para você? Não tente ajudá-lo, não tente passar na frente, não tente abreviar o tempo. Vai chegar no tempo e na hora certa. O que você precisa fazer? Descansar no Senhor. O que você precisa fazer? Ser obediente ao Senhor. O que você precisa fazer? Buscá-lo. Ter o ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele vai te guiar e você vai confiar, vai seguir aquilo que ele está te passando. E a bênção vai chegar nas tuas mãos muito mais rápido do que você pensa. Amém? Não desanime. Não importa se já passou o tempo. Eu também tenho falado, meu Deus, já estou com 51 anos. Um dia desse eu falei, Senhor, quando essas bênçãos virão, eu queria ter essas bênçãos enquanto eu estou ainda com força, tenho saúde, né? Ajudando a Deus, falando para ele, Senhor, se eu estiver muito velha, como que eu vou desfrutar da minha bênção? Nós somos assim, gente. Nós somos muito pequenos. Diante de Deus, não é verdade? Imagine eu tive essa oração aí um dia desse, chorando presença do Senhor. Estava muito chateada, porque eu falei, meu Deus, estou demorando. Por minha culpa. Como eu disse, eu tentei ajudar, eu fui por outra direção e o tempo passou. Era para ficar só 40 dias nesse deserto, estou 40 anos. Entende? Mas eu não quero ser como aqueles que ficaram 40 anos e ainda não alcançaram a bênção. Em nome do Senhor Jesus eu vou alcançar essa bênção e logo eu quero trazer para vocês aqui um grande testemunho. Então esteja junto comigo nisso, confiando que Deus é contigo e não se apega ao nosso tempo. Deus não trabalha com o nosso tempo, com a nossa idade, nada disso. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando chega um momento, Ele faz. Ele prometeu, Ele cumpre. Mas necessário é que você confie nele e esteja no centro da sua vontade. Amém? Que essa palavra, essa mensagem entre no seu coração, produza bons frutos e logo você venha contar o seu testemunho também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. É assim que Deus me der uma palavra, eu venho dividir com você. Abençoado dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.